Olá, pessoal! Estamos de volta com o podcast do Professor das Obras, nesse episódio aqui, para falar sobre teste de estanqueidade. Eu já gravei um vídeo sobre isso, tá aqui no canal, mas a gente vai tentar trazer esse assunto até mais prático dessa vez, porque os meus convidados são convidados que estão no seu dia a dia aplicando produtos de impermeabilização. Eu sou o Hugo Cruz, o engenheiro civil professor das obras, né? E nessa série, junto com a Vedacity Pro, que é uma baita empresa de impermeabilização que atende o Brasil todo, e acho que até fora do Brasil, né? A Vedacity vende para Argentina, por aí. Eu acho que é nacional. É só nacional? Não lembro de. Então, los hermanos, aguardem que em breve, hein, chegaremos com um Bianco aí, ó. Legal demais. Bom, essa série a gente está ajudando as pessoas que gerenciam obra. Eu gostaria, Vitor, que eu estivesse ajudando somente as construtoras e os arquitetos que fazem administração de obras. Mas a gente mira em um e acerta no outro, né? Eu tenho acertado muito em proprietários, sabia? Pessoas que, por exemplo, estão lá fazendo a construção da própria casa com seu empreiteiro, e aí chega lá um profissional da impermeabilização, por exemplo, e fala assim: ô patroa, nós temos que fazer agora o teste de estanqueidade. Ela, ai meu Deus, o que é isso? Será que esse cara está me roubando? Né? Aí ela vai lá, digita no Google, escreve teste de estanqueidade podcast. E onde que ela cai? Aqui, né? Então, se você é proprietário de uma obra, muito bem-vindo ao podcast do Professor das Obras. Tem muito conteúdo para você, mas não desculpe se a gente usar de alguma linguagem técnica aqui que não seja tão familiar para você, porque na verdade, como eu falei, a gente está mirando nos profissionais técnicos, tá? A gente vai tentar falar de uma forma que você consiga entender, tá? Bom, teste de estanqueidade é uma forma de testar se a impermeabilização está feita da maneira correta ou não. A gente vai entender como que isso é feito na prática, tá? Bom, nesse vídeo, na descrição aqui, tem um link da comunidade do Professor das Obras. Clica lá que você vai cair num grupo, você vai escolher quais grupos você quer entrar. Tem grupo de investimento, tem grupo de dúvidas de obra, dúvidas de arquitetura, tem dúvidas de impermeabilização. O Vitor, inclusive, está lá. O Douglas está lá. Então, você pode perguntar lá no grupo que sempre tem alguém de boa vontade para poder te ajudar e te responder, tá bom? E se você for aqui da região de Sorocaba, você pode também se dirigir até a loja da VR Impermeabilizações, ou você pode mandar sua dúvida no canal da Vedacity Pro, lá no Instagram. Algum técnico vai entrar em contato com você para poder te ajudar, tá bom? Já mediante a série que a gente está discorrendo, que é muito boa aqui, eu peço o seu like, inscreva-se no canal do Professor das Obras e continue nos ajudando aí, compartilhando nosso conteúdo. Posta lá que você está assistindo no seu Instagram, no Stories, marca lá que a gente marca de volta, né? Ajude-nos a continuar tendo essa boa vontade de colocar conteúdo de qualidade para vocês. Bom, novamente eu vou apresentá-los porque vocês podem estar chegando aqui nesse episódio e nos conhecendo através daqui. Está aqui comigo o Vitor e o Douglas. O Vitor, ele é empresário, proprietário da VR Impermeabilizações, que é uma loja de revenda técnica aqui em Sorocaba e também atende a região de Itu e Indaiatuba também com pontos nessas cidades, tá? Então, se você também é dessas cidades, ele atende tanto essas cidades quanto no raio aí de mais ou menos quantos km? Até 100 km aí de cada loja. Até 100 km de cada loja, tanto com material quanto mão de obra. Sim. Com mão de obra a gente vai até mais longe. Vai. Legal. Então, com mão de obra, que é representado aqui um dos seus credenciados, porque não é só ele, o Douglas, da MDV Impermeabilizações, que é um dos credenciados que faz as impermeabilizações para o Vitor. Então, qual que é o passo a passo? Geralmente você tem lá no seu projeto, na sua construção, uma demanda de impermeabilização, você vai até a loja, você vai ser orientado, né? Se você não tem um projeto de impermeabilização, qual o sistema mais adequado, né? Se você já viu no podcast, leva lá essa discussão, é que eu vi no podcast e tal, e eles vão confirmar se está certo ou não. Mas aí você vai comprar o produto e ele vai direcionar um instalador para a sua obra. É isso, né, Vitor? É isso aí. Legal. Bom, a VR Impermeabilizações, que em torno de 9 mil metros quadrados, a gente falou isso no podcast anterior, completou nesse mês que a gente está gravando aqui 1 milhão de metros quadrados impermeabilizados. Isso, é isso aí. Teve bolo?
A gente fez a comemoração nossa aí, né? Estamos aguardando, Hugo. Eu acredito que vai vir, hein? Esse mês é importante para nós, né? A gente falar em mais de 1 milhão de metros quadrados de área impermeabilizada é muita coisa, né? É muita coisa. Tem que comemorar, Mas não né? fez um bolinho, não? Ainda não acabou o mês ainda. Mas vai chamar eu nessa, né? Não. Você colou algum metro quadrado? Ó, cara. Você deu E eu uma não boa comprei. ideia. Eu não comprei Você desse 1 deu milhão. uma boa ideia. Vamos pedir para Vedacity. Esse bolo. É, Você Vedacity. deu uma boa ideia. Foi bastante material da Vedacity nesse 1 milhão de metros quadrados aí. Deu uma boa Então. ideia. Ó, a Bastante. Veracity pode te ajudar, mas eu também te ajudei, negão. Claro eu comprei que tá. pelo menos Cara, metrinho aí. Você é nosso convidado especial. É, Você é nosso Vai estar convidado junto com especial. nós. né? Eu acredito. Você Eu tava no acredita? aniversário da patroa lá sem querer. Sem Tava lá, saber de nada. Comi coxinha, fui o único cliente que participei, ó. Me senti lisonjeado. Mas não foi nada combinado, nada convidado também, viu, Douglas? É que tava ali. Nem falar, eu sabia. entra aí, come aí também, vai. Come aí. Não, legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre teste de estanqueidade agora. Teste de estanqueidade, se você pesquisar essa palavra solta, pode cair também lá no gás, você pode cair na água, né? A maioria. Porque teste de estanqueidade é muito comum no gás, né? Quando a gente faz o teste lá para ver se não está vazando ou não. Na impermeabilização, nada mais é do que testar também se essa impermeabilização não está vazando. Já tá né? estanque. Se está estanque, exatamente. Vem daí. Bom, onde deve ser feito o teste de estanqueidade? Praticamente aí em todas as áreas impermeabilizadas, né? Então, assim, onde não dá para testar? Por exemplo, um baldrame não dá para testar. O que a gente não conseguia até um tempo atrás era impermeabilizar, por exemplo, o muro de arrimo, né, Douglas? Ainda hoje, poucas empresas fazem, poucas empresas sabem, né? E alguns clientes nem sabem que existe um teste de estanqueidade para muro de arrimo. Então, a gente hoje consegue, com tecnologia, testar muro de arrimo. Então, assim, todas as áreas que vão conter água tem que ter teste de estanqueidade. Lajes tem que ter teste de estanqueidade, banheiros. Então, áreas horizontal, vamos falar assim, praticamente todas elas têm que ser impermeabilizadas. E vertical, hoje você consegue testar também. Acredito que o mais difícil aí seria o baldrame, que não dá para testar. O restante, acredito que todos eles dá para fazer teste de estanqueidade. Legal. Quando a gente fala que o baldrame não dá para testar, é que ele não dá para testar a estanqueidade dele. Mas existem maneiras de você conferir se um baldrame está bem feito, né? Se você fizer com membrana, seria pela quantidade de produto, né, aplicado. Na manta asfáltica, ver se tem falhas. Porque é uma área que você não tem volume de água, você não tem água, né? Você está trabalhando por capilaridade. Assim, tá bem feito sem detalhe. Isso pode acontecer numa laje, né? De estar bem feito, a olho nu você olhar. Mas eu falo para todo mundo assim, a gente está trabalhando com pessoas, né? A máquina falha, máquinas são testadas o tempo todo para poder colocar no mercado. Eu brinco com a turma até carro, né? O pessoal anda aí todo adesivado, você não sabe nem que carro que é, ele está fazendo teste, né? Para poder liberar isso, para poder dar garantia. Então, o teste nosso é interessante, é ideal fazer o teste de estanqueidade para que você tenha a garantia e ter certeza de que o produto está estanque. Essa é a questão do teste de estanqueidade. E a gente estava falando no podcast passado sobre piscina, um pouco sobre a resistência das pessoas com relação ao teste de carga e também ao teste de estanqueidade. Sim. Né? Mas eu acredito que tenha mais resistência com relação ao teste de carga do que o teste de estanqueidade, certo? Com certeza. O de carga, sim, o pessoal acha que não tem necessidade, tem. Como a gente falou, a norma está sendo atualizada ainda, mas na norma de desempenho, ela não tá lá ainda o teste de estanqueidade. Não tinha o teste de estanqueidade normativo, ele é sugestivo. Então, Recomenda-se. Normativo é por obrigação teste de carga. E o teste de estanqueidade recomenda-se. Ué? Estava Tava errado. Então. Mas eles estão refazendo, né? Estão atualizando essa norma e ela vai vir com um teste obrigatório. E o teste de carga também, né? Teste de carga já é. Teste de carga já é obrigatório. Já é obrigatório. O teste de carga hoje é obrigatório e teste de estanqueidade sugestivo. E, na verdade, os dois Os obrigatórios. dois vão vir como deve ser. Porque você fez uma impermeabilização legal, a gente faz, eu fui aplicador, o Douglas aplicador,
E a gente faz para não dar problema. Para a gente é ruim, né? O aplicador fazer um serviço deu problema, você vai ter despesa, você vai ter que mexer em forro, pintura, vai ter que refazer um trabalho. Então a gente faz para não ter problema, mas o ideal é você testar, colocar volume de água e ter certeza de que isso está estanque. E aí você entregar o serviço para o cliente, senão não tem como. Até o cliente, como é que ele tem certeza se está estanque ou não? Ao contrário de algumas outras situações de obra, em que o cliente não consegue entender o teste. Exemplo concreto. O concreto você compra ele em 30 MPa. E aí você contrata uma outra empresa para certificar que aquele concreto foi entregue com 30 MPa. Isso é tão difícil de colocar na cabeça do cliente, mas eu entendo eles. É a mesma coisa da gente contratar uma empresa para testar a gasolina que a gente está comprando num posto. Né? Não faz sentido nenhum, porque a gente entende que a gente está comprando o produto correto. Mas a gente está falando de produto. A gente está falando de serviço. Quando a gente fala de serviço, é o que eu falei, a gente está lidando com pessoas. Pode ter falha, pode acontecer. Acontece, é pouco, graças a Deus, assim, é pouco problema na hora do teste, né, Douglas? O teste tem que dar, mas acontece. Falar que não, é mentira. O cara que aplica manto, aplica um produto e falar que ele nunca teve problema num teste tem que dar, é mentira. Isso é para falar bonito, porque não existe, né? Como a gente falou aí, né? A gente tem 1 milhão de metros quadrados de área impermeabilizada pela nossa empresa, né? Por nós aqui. Como que a gente vai falar que a gente nunca teve problema? Isso não existe. Não tem como, senão não teria necessidade de fazer o teste. Exatamente. Né? Quais são os tipos de testes de estanqueidade que tem no mercado hoje? Então, o teste até um tempo atrás, aí, o teste de estanqueidade era feito só com água, né? Então, toda a área horizontal ou de contenção, né? Caixa d'água, piscina, você conseguia testar com água. E hoje você tem o teste de estanqueidade eletrostático também. Então, hoje é um produto que a VR já tem, a gente adquiriu esse produto, já tem mais de 3 anos aí que a gente tem esse material, esse aparelho, e você consegue fazer teste eletrostático em algumas áreas que é impossível fazer com água. Um exemplo que a gente estava falando, testar muro de arrimo. Quem que testa muro de arrimo? Então você faz um muro de arrimo, onde você vai ter uma contenção de terra que vai ser úmido o tempo todo, e você vai aterrar, vai fazer um contrapiso e não vai saber ter certeza se essa área está estanque. E com o produto, o teste eletrostático, a gente consegue validar se realmente essa área está estanque com o aparelho. Esse aparelho a gente faz uma varredura, né, por toda a área da manta, então ele tem como se fosse um rodo, vamos falar assim, e ele tem uma mola de ferro que ela tem um contato, né? Vamos imaginar assim para o cliente entender mais fácil, vamos falar que a gente vai fazer um teste de estanqueidade eletrostático nessa mesa. A gente vai ligar um fio terra, vamos imaginar assim, seria um terra aqui, ele vai criar uma energia fotovoltaica em toda essa área, e aí você vai colocar a manta asfáltica, por exemplo, aqui. A manta ela é um isolante, né? Não vai ter contato. Se eu colocar um fio positivo, por exemplo, aqui em cima, não dá contato com o negativo embaixo. Então, se ela tiver falha, aí eu vou ter faísca, eu vou ter contato. Esse aparelho eletrostático nada mais é do que isso. Ele vai ter uma energia fotovoltaica por baixo de toda a manta. A manta é o isolante, onde ela tem falha, ela vai dar faísca com essa varredura que a gente vem fazendo em cima. E ela, além de sair faísca, ela vai apitar no aparelho. Então ela faz um barulho no aparelho acusando que ali tem um problema. Então a gente vai lá, repara isso na hora e já consegue testar novamente. Diferente do teste com água. O teste com água eu tenho que fazer o teste. Se der problema eu tenho que esgotar, tentar achar onde está esse problema, reparar esse problema e encher de novo. E já com o teste eletrostático consegue livrar bastante isso. Aonde a gente não recomenda usar o teste eletrostático. Eu tenho o aparelho e não recomendo. Por exemplo, piscina. Piscina, não adianta eu testar se ela tem falha. Por exemplo, eu pego uma emenda de 10 centímetros, eu tenho um aparelho nela que eu coloco um bico, ele consegue atingir até 15, 20 centímetros de distância ainda. Eu consigo testar se ela tem falha. Beleza, mas a água tem pressão dentro da piscina. Então, se ela tiver uma emenda mal colada, por exemplo, só aderiu, o aparelho está aderido, não deu contato com a parte de baixo. Então não vai dar faísca. Mas eu posso colocar água, essa emenda está mal colada, ela abrir. Então é diferente. Numa laje você não vai ter pressão. Né? No muro de arrimo você vai ter pressão contrária, empurrando isso, não vai estar puxando. Então são lugares diferentes. Então tem lugar para um e lugar para outro. Daí
falando em diferentes testes, a gente tem o eletrostático, tem o de água e a gente tem também hoje os traçador químico, né, que você pode jogar o traçador químico dentro da água e ter certeza se o vazamento está naquele local ou não também, porque acontece muito da gente mesmo que trabalha com impermeabilização ser enganado. Às vezes eu impermeabilizei uma piscina e é uma época de chuva, eu estou fazendo teste de estanqueidade e essa água está entrando pelo deck e escorrendo na parede da piscina. Como é que eu sei se está vazando da piscina ou do deck? Ou dentro dessa piscina tem um espelho d'água. Uma hidro. Ela tem uma hidro ali dentro dessa piscina. São 2 ambientes diferentes, né? E está vazando lá embaixo, entre uma e outra. Como que eu sei se está vazando da piscina ou está vazando da hidro? Então eu coloco um rastreador químico dentro da hidro. Primeiro faço a hidro, que é menor e eu vou gastar menos produto. E se ela não sair, esse rastreador químico lá embaixo, o vazamento está na piscina. Então tem como hoje a gente diferenciar com essas tecnologias, né? Dá para saber separar bem, né? E ter certeza do que está acontecendo ali. E o produto ele é tão bom quanto, por exemplo, esses dias atrás, o cliente ele tinha uma sacada e junto com a sacada ele tinha uma jardineira. Chovia, vazava. Chovia, vazava. O cliente estava levando a entender que todo o problema de infiltração que ele estava tendo era da jardineira. E por fim não era da jardineira, era assim da varanda da sacada. Como que a gente descobriu isso? Fazendo um teste com esse rastreador. Enchemos o local com água, os 2 ambientes, né? E ali, ambiente 1, ambiente 2, onde ele acusou, onde ele pingou. O ideal, então, é fazer o teste com água. Se houver problema, utiliza o traçador. O traçador químico, todo teste você pode fazer com água. Aí, para você tirar dúvida, se você tiver 2 situações, por exemplo, que o Douglas citou, por exemplo, acontece muito em áreas comuns de prédio, você ter bastante jardineira, né? E aí você está em dúvida se ela está vazando pelo jardim ou pela laje. Então você consegue colocar o teste, por exemplo, com um traçador químico dentro do jardim. Você testa só o jardim. Se ele vazar lá embaixo, o traçador sair a cor dele lá embaixo, ele vai apresentar e você vai saber que o problema está no jardim. Não saiu o traçador lá embaixo, o problema está na laje. Então você consegue ser mais assertivo na hora de fazer uma correção. Ou até mesmo, como eu falei, está fazendo teste, você está testando várias áreas ao mesmo tempo. Também tem traçador hoje com cores diferentes. Então você consegue, por exemplo, testar 2 áreas com cores diferentes. Aconteceu com a gente trabalhando em área de alimentação de shopping. Quando começou os shoppings aqui, por exemplo, em Sorocaba, são várias áreas, todo mundo trabalhando junto ao mesmo tempo. Então ali tinha a nossa empresa, empresas de São Paulo, empresa de Jundiaí, todo mundo fazendo manta dentro das áreas ali. E casou de colocar várias áreas em teste no mesmo dia. E aí, como é que faz quando vaza lá embaixo? Qual foi a que vazei? Às vezes pode vazar a minha e pingar lá na loja do lado, porque a água percola pela laje, acha um ponto vulnerável e vai pingar lá. E aí, na época, eu lembro que não se falava em traçador químico, o pessoal usou corante. Isso é uma coisa que é errado também, tá? Não usar corante, né? O corante é uma coisa que ele é grosso, né? Ele tem carga, então ele acaba sendo filtrado pelo concreto. Já o traçador químico, ele consegue passar pelo concreto e sair na cor lá embaixo sem que ele seja filtrado. E lá eu lembro que na época um colocou azul, outro colocou verde, tudo, e a água pingava branco lá embaixo. Na época não tinha traçador químico, ninguém se falava em traçador químico, teve que esgotar e vir fazendo teste um de cada vez para poder descobrir onde estava. Então assim, hoje já esse problema não teria. Então, eu tenho hoje traçador verde, a gente tem traçador azul. Eu não vi azul ainda, mas a gente já tem um traçador azul. Eu vi também da Aqualume, o pessoal da Aqualume está com vermelho também. É interessante também para fazer teste. Então, assim, hoje você tem várias opções para fazer teste de sanidade. Nas minhas obras eu quero o azul, viu, Douglas? Vamos lá, vamos de azul. Turquesa, fica bonito. Fica bonito, né? Porque a Sunem é azul. Né? Fica legal. Okay. Ou o amarelo para Vedacity, né? Não tem ainda o amarelo? Fala, Podemos é o colorir, verde. é o pigmento. O verde é do concorrente, não dá. Cada um tem que criar o seu. Bom, quem deve fazer o teste de estanqueidade?
Todo mundo. Todo mundo. Não, mas eu digo assim, quem deve fazer os clientes? Eu digo quem deve fazer o responsável pelo teste. Se é pelo teste, somos nós. Se é pela água, é o cliente. Tá. Eu acho que a gente tem que separar bem isso, né, Douglas? É. Quem é responsável pelo teste de tanquidade é a empresa que está fazendo a impermeabilização. Quem tem que acompanhar ela? O que o cliente entende de teste de tanquidade, né? Está contratando uma empresa especializada justamente para entregar todo o sistema, né? A gente tem que entregar o sistema do início ao fim. As áreas que a gente não faz, a gente acompanhar, pelo menos. E o teste de tanquidade é um deles, que vai estar validando o nosso serviço, né? Então, a gente acompanhar. Mas essa água tem que ser pelo cliente, né? A gente também faz o teste eletrostático, mas a gente cobra por ele, até porque tem a hora homem trabalhada. Então, assim, eu vou fazer um teste de tanquidade eletrostático, ele vai estar economizando água. Eu estou tirando toda aquela água que ele vai gastar, que ele vai jogar fora. Estou tirando 3 dias de obra dele, né? Eu estou antecipando o teste eletrostático, ele consegue ainda ganhar 3 dias de obra. Então, eu faço o teste eletrostático aqui agora, como eu falei, deu um ponto aqui, eu já corrijo agora, testo agora, está liberada a obra. Então, ganhei 3 dias, porque o teste com água, eu tenho que ter 3 dias com água se não der vazamento. Se der vazamento, esgota. Se for membrana, você tem que esperar secar para poder reparar. Se for manta, às vezes consegue até reparar no dia, mas vai ter que colocar mais 3 dias. Já são 6 dias de obra, enquanto no teste eletrostático, em um dia nós finalizamos. Vocês têm coragem de pegar uma laje e fazer só o teste eletrostático? Já fiz bastante. Porque Já. se confiar, não colocar água. Olha, eu vou falar para você que eu tenho visto o teste eletrostático pegar problema que a água não pegaria. Caraca! Mas assim, a água não pegaria se ficar... Porque assim, eu não sou muito adepto aos 3 dias, tá? Está em norma 72 horas. Eu acredito que dependendo da área, para ela chegar lá dependendo, poderia depender de mais tempo. Eu sou adepto a deixar mais tempo. Quando você tem uma piscina, 3 dias para mostrar, né? Você tem uma pressão de água, você tem um volume de água legal, né? Mas dependendo de uma laje, às vezes você coloca uma lâmina na parte mais alta de 3 centímetros, 2 centímetros, na parte mais baixa vai dar 5, 6, 10 centímetros, mas na parte mais alta não chega, Não né? tem pressão. Então é um teste que acaba... Então você já fez laje só com eletrostático? Já. O eletrostático é o Holiday Detector? É. Só tem esse nome? Ou isso é uma marca? O que é isso? É a marca. É uma marca? E só essa marca que fabrica isso? Acho que hoje já tem mais. Já tem mais. Tem Acho que outras já tem empresas. até industrializado aqui no Brasil já. O aparelho nosso é feito... A Vedacity tem esse aparelho também. A Vedacity valida também o serviço. Se você fizer tudo com o material deles, eles têm um sistema de estanquidade deles. Eles vêm para testar? Eles vendem esse teste também. Eles vendem. Eles vendem esse serviço, não sabia. Eles têm o teste eletrostático, eles validam o serviço do aplicador com ele. Se fosse pro juiz bater o martelo, isso que eu falo, o advogado mesmo. Então, ele aceita o teste de estanquidade? Na norma, há boatos, né? Eu não participo do IB, do comitê, do comitê para poder normatizar as coisas, mas pelo que eu tenho escutado falar, já é para sair na norma atualizada com um aparelho eletrostático. Com essa opção também, né? Sim. É muito comum isso em outras áreas da construção civil, sei lá, acústica, na área térmica, né? Você ter vários tipos vários meios de ensaiar alguma coisa. Sim. Que o teste eletrostático teria aí um problema seria com as membranas. Se for uma membrana de alta espessura, por exemplo, ela consegue testar. Manta PVC, ela consegue testar. Mas uma membrana com uma película muito fina, não dá. E uma outra situação que não tem como testar é a manta aluminizada. A manta alumínio, ela dá contato e engana o teste. Entendi. Aí é com água mesmo. É com água. Legal. Então quem deve fazer o teste são os aplicadores. Agora, todo mundo deve fazer o teste. Como disse o Todo mundo deve fazer o teste. Quem é o responsável? Os aplicadores. Bom, o cara vai lá, situação típica de obra. Faz a laje, impermeabiliza a laje, né? Até isso é legal da gente falar também, porque toda área impermeabilizada precisa ter caimento. Toda Toda área impermeabilizada precisa ter caimento.
né? A água precisa escoar sobre o impermeabilizante, né? Horizontal, né? Horizontal, é. Sim. Na vertical, já por gravidade, já tem esse caimento, né? Mas pensando numa laje, é muito comum você fazer a laje nivelada no seu concreto de capeamento por cima e você faz a regularização desnivelada, certo? Sim. A regularização. Sim. Porque eu também tenho visto alguns empreiteiros aí conhecidos falando de fazer o concreto da laje desnivelado, tá? Hugo, Pode, vamos debater. Vamos debater. Eu recentemente eu fui numa obra em Boituva, que não foi o empreiteiro, foi a engenheira da obra. A engenheira da obra quis debater comigo. Ela queria que eu fizesse a impermeabilização em cima da laje dela que ela apenas concretou. Depois eu faço a regularização. Eu falei, mas como assim? De onde você está tirando isso? Ela olhou bem para mim. Quanto tempo você está em obra? Eu fiz assim, ó. Como assim? Como assim? Como assim? De obra eu tenho 26 anos de obra, de impermeabilização. Ela falou, bom, eu tenho 16 anos de construção. Sou engenheira formada. E ela citou o nome da construtora, eu não vou nem citar, porque senão é empresa de São Paulo. Nós fizemos toda a vida assim, nunca tivemos problema. Cara, um engenheiro falando isso pra mim. Um absurdo. Eu não quis dialogar, não quis levar as altas delongas, porque senão ia ficar ali se debatendo. Claro, não tem dúvida. Né? Então, eu falei assim, olha, vamos falar de garantia? A senhora garante eu fazendo a impermeabilização desse jeito? Não, que tem que garantir é você. Então, eu não vou fazer. Então, eu não garanto. Para mim, garantir a impermeabilização, eu preciso da regularização. Até porque a regularização está em norma. Aí ela ficou no debate. O que aconteceu? Ela já tinha fechado a obra. Eu fui para fazer a vistoria da obra. Você acredita que a engenheira cancelou a obra? Por conta disso? Você ficou sabendo dessa? Eu acredito. Eu tive problema assim também com dono de construtora e engenheiro ainda. De fazer no contrapiso. Ele queria direto no concreto com ponta de pedra, com tudo, que era para impermeabilizar assim, porque depois ele ia fazer a queda. E que a gente tem que garantir a impermeabilização. Vocês já pegaram laje zero? Gente querendo fazer impermeabilização? Muito. É o que mais tem. E agora o Douglas está com um cliente também que está usando argamassa autonivelante para regularizar a área impermeabilizar. Não existe, cara. Então, mas a laje zero é um problema, porque a laje zero ela é nivelada, né? Não tem caimento. Mas o aspecto final dela é um aspecto mais agradável, né? Sim. Então, assim, você se engana, porque a princípio parece ser algo bonito, mas não tem caimento, né? Não tem. A gente já teve muito problema assim, já. Ela vai se manter sempre com água ali, vai formar um filme de água. A água em cima da impermeabilização não é algo bom, porque é uma água que não é tratada, que é o que nós comentamos no podcast passado. E vai corroer a impermeabilização, vai diminuir a vida útil da impermeabilização. A água é bom no lugar certo. A água é para estar parada dentro de piscina, caixa d'água, né? Exatamente. Em rio, não é para estar parada em cima de laje, não existe isso. Exatamente. Né? Então, tu acha assim, você tem que garantir a estanquidade. Você vai fazer aqui e tem que garantir. Se seu produto não segura água, por que eu não posso ter empoçamento? Não existe, né? A água tem que bater ali e sair fora. Primeiro que a gente for pensar em até na dengue, né? Se o condomínio fizer vistoria, ia ter um monte de laje aí que ia ter problema, né? Porque tem laje que empoça muita água. Então, a gente quer que faça. E do ponto de vista estrutural, nada a ver esse negócio da laje ter caimento, né? Porque se você olhar lá no projeto de estrutura da engenheira e falar assim, então dá uma olhada no seu projeto estrutural, verifica se no capeamento da laje o calculista considerou um concreto maior desse lado e um menor desse lado. Não existe, né? Tem como. A não ser que a própria laje seja inclinada, né? Aí é uma maravilha, né? Aí é só fazer uma regularização fininha e fazer a impermeabilização, né? Que eu já fiz uma laje inclinada.
Já impermeabilizei também. Aí é melhor, né? Gostosinho. Cara, tem que ser muito ruim pra vazar. Não, mas tem, já pegamos laje assim, inclinada com vazamento drástico. Mas aí não foi o encanador que... Não foi encanador, foi o aplicador mesmo. Foi o aplicador mesmo que não soube fazer de maneira correta. E tivemos que coisa absurda. A gente olha, caramba, meu, como que o cara conseguiu? Mas tá lá. A gente falando em área Magai, esse cara é muito bom, né, meu? É o Magai, meu. O cara conseguiu vazar numa... queda, né? Eu não acredito, cara. A gente falando de áreas que não dá para testar, que dificulta também, se a gente falar aí em marquises, por exemplo. Marquise não tem rodapé, né? Não tem platibanda. Você tem platibanda só de um lado e não tem do outro. E as lajes agora também que tá tendo muito, né? Laje que não tem platibanda, não tem rodapé nenhum. Tem muita laje hoje assim, que ela morre zero. E essa é uma laje que ela tem que ter um detalhamento específico na ponta dela lá, que senão você vai ter problema. Então, como que faz teste de estanquidade? Não tem como. E além de não fazer esse teste, você tem um problema na testa da laje, né? Se não fizer essa pingadeira lá para depois fazer a manta, essa água vai correr que é um erro por baixo de todo da pingadeira. mundo. Acha que a gente tem que fazer a impermeabilização primeiro para depois colocar a pingadeira. E virou moda agora, né? Arquitetura agora, platibanda zero. Colocar um perfil. Eu vou colocar um perfil de alumínio na quina aqui da Que é um ralo. laje. Que é um ralinho. Não. Eles querem fazer um perfilzinho 10 centímetros para dentro para você virar essa manta criando um rodapé nesse perfil. Para que de lá de baixo não vê. Mas daí esses 10 centímetros que tá depois? Vira uma pingadeira. A água pingando. E nós não quer pôr, a arquitetura não quer pingadeira aqui mais. Não pode ter a pingadeira. Vai escorrer, vai ficar uma fachada que vai ficar escorrendo, né? Então, assim, tem coisa que tem que estudar para fazer, não é só desenhar e achar que vai impermeabilizar e que alguém vai vir e vai criar um milagre ali. Não existe. A impermeabilização tem que ser estudado o que vai ser feito de arremate específico. Eu tava até conversando com você de um caso de uma obra que eu tô fazendo que foi super difícil. E no meu ponto de vista, assim, uma laje pior do que aquela eu não me deparei ainda, que era uma laje que também tinha uma platibanda muito pequena, cheia de vigas invertidas, que as passagens da água estavam nas vigas invertidas, você tinha que fazer caimentos muito doidos na regularização, né? E quando você começava a fazer os caimentos, você engolia as passagens nas vigas, que a gente tinha que deixar já no concreto, que não dava para furar depois, que era no pé, a máquina não fura. E não tinha forro embaixo para fazer a hidráulica. Então você não conseguia fazer um ralo por piscininha, né? Não tem forro aqui, não tem forro, zero forro. Então como é que faz para que você caminhe com essa água nessas piscinas até os pontos de shaft, né? Cara, foi um super desafio. Aí eu me lembro que o que foi mais difícil nessa obra foi a locação dos tubos nas formas. Porque a gente já tinha que pensar mais ou menos nos desníveis da regularização para posicionar os tubos já na concretagem, porque senão a gente não ia conseguir furar depois. Sim. Bem difícil isso. E ruim de impermeabilizar lá dentro, né? Nossa. E aí o que eu fiz? Eu, por conta própria, liguei pro calculista e falei para ele, cara, eu não confio plenamente nesses furos das vigas. Porque o cara vai ter que colocar o impermeabilizante dentro desse furo, não vai ficar tão legal isso. A viga era bem grossa, né? Ele não vai conseguir arrematar direito, por mais que o tubo seja grande. Ele também não deixou uma seção maior do que 100, então o tubo já não era muito grande, né? O certo era ter deixado chumbado o tubo passando para fora dos dois lados. A impermeabilização matar por fora. Matar por fora do tubo. A gente teve uma dificuldade, porque às vezes quando você deixa o tubo na forma, né, você vai desformar, quebra o tubo. Putz, Sim. é dificílimo. Aí, o que eu fiz? Eu deixei um tubinho de 40 dentro de cada piscina, passando dentro da laje esse ralo, levando até o ponto de água pluvial. Então hoje eu tenho um ladrão em cada piscininha daquela. Então, além dos tubos, lá no meio, eu tenho um ladrão. Então, assim, eu não vou ter empoçamento lá. Mas nas beirinhas desses tubos, cara, é muito difícil não ter uma pocinha ali. Sim. Difícil. Porque não conseguiu moer zero, né? Não, é assim, tem situações que é o que você falou. É um pensamento muito para um lado só, né? Sim. É muito arquitetônico, é muito estético, e aí não é funcional, né? Não, abandona outras áreas.
né? Sim. Abandona. Mas beleza. Quando a gente está falando de teste de estanqueidade, uma outra polêmica que tem é sobre o teste de estanqueidade em piscina enterrada. Porque quando a gente fala de uma piscina suspensa, a gente enche ela de água e você tá lá por baixo olhando para ver se Sim, aquilo vazou ou não, consegue validar. né? Você com os seus olhos você consegue validar, né? E é assim que se vê piscina suspensa, é com Sim. o olho mesmo, não é Sim. vendo o nível de água que baixa, Não, né? não tem nem por que marcar nível lá em cima, se você consegue ver o vazamento, né? Agora, numa piscina enterrada que existe uma polêmica, né? Porque na Sim. piscina enterrada a gente está falando de algo que não é possível ver. Né? Sim. Então, vai das boas práticas, né? A gente vai tentando jeitos, né, Hugo, de tentar diminuir o erro, ser mais assertivo, né? É uma coisa que a gente tem pouco problema, assim, de ter visto, assim, problema em piscina aterrada, mas a gente tenta, por exemplo, com um balde, acompanhar com um balde o nível da piscina. Eu ainda tenho a dúvida também na questão do balde, o volume de água dentro de uma piscina com o volume de água do balde, a temperatura da água da piscina com a temperatura da água do balde. A gente tem feito o teste colocando o balde dentro da água. Coloca na quina da piscina, você coloca uma madeira, coloca a alça do balde, deixa o balde dentro, sem que a água da piscina entre dentro dela, mas para tentar manter a mesma temperatura que está dentro do balde com a temperatura da piscina, pelo menos para tentar ser mais assertivo nessa parte. Faz um banho-maria ali com o balde. E a gente faz a marcação ali também, né, dentro da piscina para analisar, porque se a piscina também baixar muita água desse nível, tá mostrando que tem infiltração. Uhum. Mas não tem como medir, né? Tipo, você tem um dia nublado, tem uma evaporação. Você tem um dia que tá muito sol, uma semana muito quente, a evaporação é bem maior. Como medir isso, né? Complicado. É uma situação difícil. Mas esses dias eu fiz essa experiência, sabia? Eu fiz e deu certinho. Deu certinho, porque eu fui lá, nós enchemos uma piscina d'água, peguei o balde, coloquei na prainha, lá dentro da prainha. O balde tem que ser o Bianco, né? Do balde do Bianco, né? O balde amarelinho. Tem que ser. Amarelinho. Aí fiz a marcação, deixei a piscina ela tava com 6 centímetros até o limite da borda e fiz a mesma coisa com o limite do balde. Eu falei, eu não vou retornar lá. Eu fui pedir pro Fábio, eu falei, Fábio, mede o quantitativo que tem. Coloca a trena até a beirada do balde e a trena, bateu certinho. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem. Você fazer o teste na piscina e colocar o balde do lado, eu acho que não tem como isso ser assertivo, porque a evaporação do balde tende a ser maior, ela vai esquentar mais do que o volume de água, e você corre o risco também de ter sombra, né? Bater sombra no balde e não ter essa evaporação. Por isso que eu acho que ele dentro da água da piscina, ele junto dentro, na quina ali, você colocando ele dentro, você diminui a margem de erro. Mas falar que isso é perfeito, não existe norma para esse teste de estanqueidade. Não tem como fazer. Agora eu vou contar um negócio do teste de estanquidade para vocês que já aconteceu na minha obra. E eu tenho certeza que vocês já pegaram isso também. Eu coloquei uma piscina enterrada para teste e estava em teste de estanquidade. Me mandaram as fotos. Olha aqui, Hugo, a piscina está em teste de estanquidade. Muito obrigado. Vamos aguardar alguns dias aí para a gente poder verificar se está correto. Eu cheguei lá na obra e fui olhar a piscina que estava em teste de estanquidade. Adivinha o que eu vi? Tinha um profissional que tinha um banheiro logo do lado. Isso é normal. Né? Arrancando água Isso da é piscina. normal. O cara com o balde dentro da piscina, pegando para poder jogar na bacia sanitária. Aí você fala assim, bom, se eu peguei o cara dando uma baldada aí, tá todo mundo fazendo Quantos isso. balde foi desse? Quanto baixou? E não é só para jogar no vaso, não. O cara tá fazendo um traço de massa ali do lado ali. Esse mesmo cara, no dia que eu fui lá medir a piscina, ele falou para mim, então quer dizer que eu não posso mais usar a água da piscina para me fazer a massa aqui. Eu falei, cara, você tá maluco? Não, pelo amor de Deus, cara, vou até marcar aqui, ó. Quantos centímetros tá aqui de água aqui e aqui,
Mas não faz mais. A partir de hoje, cara, pelo amor de Deus, não usa mais essa água. Você tá. Clássico, né? Cara, Clássico, céu. né? O teste de estanqueidade é problema, né? É clássico, é clássico. De piscina aterrada. Não, e outras situações, os profissionais que estão dentro da obra, na época, principalmente na época bem quente mesmo, antes de ir embora, dar um pulo dentro da piscina para dar uma refrescada. Sim. Aí você chega na obra lá e... Adulterou o teste. Não, e você vai conversando com os caras, daqui a pouco os caras estão se entregando, né? Ô, meu, mas da hora aí a piscina aí, hein? Nós já testou já. Testou? Tem um feedback também importante de teste de estanqueidade de laje. A gente teve um cenário aí que foi um prejuízo muito grande para nós e para o cliente, então nem se fala. E o cliente, ainda bem que eu peguei um cliente bem legal, cara bem compreensivo e me deu tempo para me resolver, mas eu também dei assistência para ele do começo ao fim. Mas, por exemplo, a gente pegou uma laje com manta alumínio, estava feito lá a impermeabilização, os meninos foram fazer o teste de tanquidade e fecharam os ralos. Como você faz o teste de tanquidade, né? Fecha a tubulação e enche a laje ali para fazer o teste. E pegou bem numa época que era carnaval, eu lembro ainda, que eles fecharam na sexta, carnaval acho que era na terça, emendou tudo. Ficou sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta-feira, quando o cliente chegou na casa dele, o forro tinha descido inteirinho. O forro da casa caiu inteiro. Então, assim, primeiro de tudo que eu recomendo, não coloca teste de tanquidade em final de semana. Porque você não vai estar lá para abrir o ralo e o cliente não vai ter a obrigação de subir lá para fazer, né, abrir o ralo para tirar essa água. Então, se der vazamento, já está fazendo teste, se der vazamento, vai danificar a casa. E aí, segundo, você fechar o ralo 100%. Se você fecha o ralo, e de repente você casa igual aconteceu aí, foi sexta, sábado, domingo, segunda e terça, choveu todos os dias. Então essa água transbordou. Quando a gente foi ver, a laje não deu um vazamento. A gente fez teste de novo depois nessa laje, a laje não vazou. Só que como a gente fez na manta alumínio, a gente sobe o rodapé e pede para fazer um corte de ancoragem para ancorar essa manta, ela transbordou e entrou por esse corte, entrou por trás da manta e desceu na casa inteira. Quebrou todo o forro, caiu luminária, sujou porcelanato, sujou móveis, caiu em cima de móveis. Assim, cheguei na casa do cara, dava vontade de chorar. Se eu fosse o cliente, eu chorava. Tinha que ter um ladrão nisso. O que a gente recomenda hoje? No ralo, você colocar um tubo de pelo menos ali uns 10 centímetros. O rodapé é 30, você coloca 10. Né? Apoiado mesmo ali na impermeabilização. Mas o travamento aqui é um pouco menor. Isso aqui fica aberto. Se encheu, transbordou, caiu aqui dentro. Ela vai se manter, vai virar um ladrão. Você deixa ali um ladrãozinho, porque o rodapé é 30. Você deixou 10 o tubo, deu no limite dele, bateu, encheu o nível da laje toda, tá bom ali já. E aí você tá tranquilo que se chover o final de semana, ou se chover... É que daí, como eu falei, né? Não vai transbordar, mas se você tiver problema, não coloque no dia de final de semana. E aí, essa laje transbordou, caiu tudo. Então, assim, tivemos que refazer o forro, refazer pintura, alugar andame, pé direito de 7 metros de altura. Tive que mandar lavar a cortina, mandar fazer limpeza pós-obra. Teve móveis que quebrou, porque quando caiu lá de cima, lá danificou móveis. Então, assim, foi um prejuízo muito grande num teste de tanquidade que serviu de lição pra gente. Nunca mais a gente deixou o ralo fechado. Tá. Eu já vi alguns projetos que em laje, na platibanda, eles colocam um tubo ladrão. Vocês costumam pegar projeto que tenha tubo ladrão na platibanda? Não. Porque Difícil, hein? porque parando para pensar... Pode entupir, né? Pode entupir. Sim. Né? O ralo numa laje impermeabilizada e é o tubo ladrão que vai impedir disso acontecer. É o correto, né? Mas não tem. Não tem. É difícil. Porque, de fato, ele aparece na fachada. Você tem que escolher um dos corredores laterais, ali o de serviço, por exemplo. E o ideal seria próximo dos ralos, né? Seria mais ideal, na parte baixa, né? Tento colocar lá o ladrão lá na parte alta também, até chegar lá, transbordou lá no ralo. Então, mas o interessante é que o ladrão fique na impermeabilização. Sim. Né? E não fora dela, né? Sim. Porque aí, beleza, você encheu de trás, carga né? lá, não vai entrar. Sim. Ali uns 10 centímetros elevado ali é o suficiente, que já é uma carga boa de água. Né? Sim. Bom, quais são os principais erros que vocês pegam aí nos testes de estanqueidade? Esse é um deles, né? De fechar o ralo todo.
Erro no teste de estanqueidade? Acho que mais pós-teste. É. Pós-teste de É. estanqueidade. Vai o cara do fotovoltaico, vai o cara do aquecedor, vai o cara que vai fazer toda a instalação da máquina O ar-condicionado? do ar-condicionado, caixa d'água. Então, tudo pós. E se colocar, por exemplo, se colocar pouca água, né? Se colocar só uma lâmina muito pequenininha ali em cima, e dependendo da incidência de sol, você vai ter muita evaporação. Então, assim, até onde vai testar os cantos da laje, né? Antes de testar só uma laminazinha ali, no outro dia você chegar lá não tem água. Já aconteceu muito isso. Dependendo do calor que tivesse, some a água da laje. Evapora mesmo. Então, porque se em 3 dias a gente tá falando, né, que já é difícil de apresentar vazamento, como que você colocou água hoje e amanhã você volta lá, não tem água. E a lâmina é muito pequenininha, ela vai evaporar muito rápido. Entendi. E o teste de estanqueidade, quando vocês fazem, por exemplo, dentro de banheiro, esse tipo de coisa, o pessoal também não pode errar no limite, né, ali da porta, tal, Sim. que é feito. É muito difícil, viu, Hugo, testar banheiro. É, né? É muito difícil. Só que quando é membrana, que você dá várias camadas e tudo ali, o cara tem que deixar na primeira demão a falha e levar ela até a quarta, quinta, sexta demão do produto, todas as falhas no mesmo lugar. Então, assim, é mais difícil dar problema em áreas frias, vamos falar assim. Mas se for fazer, tem que criar uma barreira na porta, né? Uhum. E aí vai gerando problema, porque você coloca lá, por exemplo, uma manta autoadesiva e coloca um tijolo atrás e encosta uma manta adesiva, cola ela no chão. Quando você for tirar, você tem que tirar ela. E aí você danifica a impermeabilização. Você vai testar de novo? Você vai reparar ela e vai testar de novo? Você vai fazer um teste no ralo? Você vai ter que fechar o ralo. Vai ter que colocar alguma contenção, colocar um cano e colocar um PU em volta. E na hora de você tirar? Então, assim, tem a boia, né? Existe a boia que você coloca dentro do tubo para fazer teste hidráulico. Isso ajuda muito. Mas quem tem? Eu tive, acabou se perdendo em obra, um pega daqui, um pega dali. Hoje eu não tenho a mão de obra, tá com os credenciados, eles têm o jeito deles de fazer. Mas eu tive a boia, não tive problema com a boia. O pessoal falou que testa. Teve até um podcast, acho que foi o Sonsini que falou que o pessoal testa com aquelas. De piscina, sabe aquelas linguicinhas de piscina? O macarrãozinho. Um macarrãozinho. Macarrãozinho. Eles... Coloca dentro e passa produto. Não o ralo. Eles testam, eles fazem o limite Pressione, né, da área ali. com esse macarrãozinho. Não é no ralo. Não, Lá na porta, você é tá na falando. porta. É na porta. Mas fala na no porta. ralo. Não, no ralo não tem jeito. No ralo, ou você deixa o ralo pra cima e tampa, ué. Entendeu? Não. Mas daí como é que você lá arremata? na porta lá, pra ele Como é que você colocar arremata esse... o ralo se ele ficar pra então. cima? Pra colocar esse macarrãozinho, como que aderiu ele? Eu não sei, acho que ele coloca na parte Na seca, verdade, né? eu tenho Daí feito a água vai passar pra fora. Então, mas aí quando- impermeabiliza até a soleira. tanto ralo de O certo é, né? Então, passando da soleira, coloca Pra pra fora fora. do batente. tanto ralo com produto no produto, tanto esses pés ali de porta ali, costumam fazer com papel de saco de cimento. Umedece ele um pouco, que ele é resistente, e ali na sequência corta ele em fita ali e vem aplicando o produto. Aí você passa o produto em cima dele, mas daí seria um jeito igual fala assim, se a gente colocar um bidim VP50 também e Daí- passar o produto por cima dele, eu vedo o ralo. Ele ancorou ali, Mas eu né? não tô testando o ralo. Porém, a diferença do bidim pro papel é que o bidim ele dá aderência aqui para depois você tirar. Você pode tombar ele, cortar ele ali, o papel não, ele já fica mais fácil de você puxar, Sem danificar a impermeabilização. sem danificar a impermeabilização. A sequência executiva de obra ela é muito importante também, porque se parar para pensar, se esse teste ele for feito antes do fechamento das aranhas hidráulicas, você pode colocar um CAPS na parte Por de baixo, Mas não tem. mas Sempre que chega, o forro já tá é difícil, feito, já as tá coisas já feito, tá né? tudo ligado, não dá. então, mas existe essa possibilidade. Sim. Né? Existe essa possibilidade de você Seria fechar depois. o mais ideal. E até se não pra você fechar testar depois, a única maneira é colocar a bexiguinha mesmo. Ou pegar o ponto final. Qual que é o ponto final dessa hidráulica? Colocar um CAPS lá e enche toda essa dentro. tubulação. Testar tudo, né? Aí você tá testando tudo. Viu? E as casas que nós estamos fazendo em Dayatuba, que é tudo num sistema de steel frame, pra gente testar.
A fórmula melhor que eu encontrei foi justamente essa com papel, sabia? É. Tem uma cantoneirinha também, né? Já viu a cantoneirinha que o pessoal coloca? Mas daí você tá sempre mas falando Da do porta. limite, Eu tô né? falando da porta. Não, A gente tá a falando do ralo. Não, tô falando tubulação hidráulica, esquece. Tubulação hidráulica, pra mim, é a limitar bexiguinha. tem vários jeitos, né? Mas É. que eu tô falando, tudo você vai ter que aderir pra vedar, pra não vir E- água. E a hora que você tirar, você E vai tudo que danificar. você faz, no caso da cantoneira, dá para fazer com PU, mas tudo é custo. É. E o cliente, ele não quer embutir isso. Uhum. O teste, ele quer o teste, mas não quer que embuta isso aí no valor. Essa cantoneira é legal, porque ela dá até pra ficar lá daí, né? No desnível, né? Tem uns que dá. Mas se já tiver na cota, não. Mas para você usar a cantoneira para ser mais rápido, você tem que utilizar um PU. Se for um desnível, por exemplo, de varanda assim, dá pra usar a cantoneira e deixar ela lá. Né? É assim, são artimanhas que deu certo, tudo é válido. O que não dá é pra você arrancar depois, acabar com esse arremate, né? E daí você vai testar de novo? Aí esse arremate ficou ruim, então Nossa. ou você traz pra parte seca isso, e a tubulação hidráulica pra mim é bexiguinha. Não tem jeito. Compra lá, enche dentro do ralo, deixa ela lá, faz o teste, joga água ali pra ver se ela não tá passando por uma caixa sifonada, alguma coisa assim. E boa, né? E confia naquilo, não tem jeito. Não tem Tem Acho que jeito. o teste de estanqueidade é esse detalhe, não tem... Legal. O que você não pode é ficar na incerteza no teste de tanquidade, né? Sim. É uma coisa que você tinha comentado aí. Se eu fizer o teste de tanquidade, eu tenho 100% de garantia que isso tá estanque. Você tem certeza da mão de obra, né? Que ali naquele momento ali passou. Mas aí o tempo vai falar para você se o material suportou, se a quantidade de produto foi ideal, vai suportar por quanto tempo, né? Isso, né? Então, assim, é o único jeito da empresa dar 5 anos de garantia, que é o que está dentro do Código de Defesa do Consumidor, não está nem em norma, né? Está no Código de Defesa do Consumidor, é 5 anos. Para ele dar essa garantia, ele pelo menos tem que fazer o teste, né? E, claro, né? Também você não tem como dar uma certeza para o cliente em cima daquilo que vai acontecer depois, né? Porque depois do teste de tanquidade, quantas coisas não acontecem, né? Esse é o pior. Então. E aí é isso que é o problema, é o que você falou. Você testa ali, tudo ok, você registra, tira a foto, pega a assinatura do cliente, entendeu aqui, ó, que não tá vazando, vai embora, acontece muita coisa depois disso. Cortando piso, cortando o revestimento dentro do banheiro no piso. Nem para colocar um banquinho, alguma coisa, Nossa. né? Tava no piso, ele passava a maquita aqui, cortava a impermeabilização embaixo. Cheguei lá, tá tudo cortado a impermeabilização. A impermeabilização, no meu ponto de vista, na obra, ela tem que ser tratada com muita delicadeza, né? Por exemplo, barrados, que nem a gente faz, o pessoal corta para fazer caixinha depois. Essa conduíte para passar O que mais acontece? Eu vejo demais. Esqueceu da hidráulica, passa hidráulica. Que mais vejo. Os caras fazem e não tem a preocupação de nos avisar. Passa batido. E depois que dá o problema, o primeiro profissional a ser acionado é o cara da impermeabilização. A gente tem nosso grupo de assistência técnica. Tudo que acontece de erro ou reclamação, até mesmo de cliente, é jogado dentro desse grupo. E nós somos acionados para ir lá resolver. A gente tem casos dentro do nosso grupo lá, que a laje feita com manta de alumínio, depois de testado, tudo mais, o cara foi lá, simplesmente furou a manta para colocar a base da fotovoltaico dele e ele falar que ele tá certo, que ele vai vedar com PU. Eu me livrei de um problema disso. De uma laje que foi impermeabilizada com poliuretano e aí eu tava estanque a laje, e aí depois começou a apresentar vazamento, a gente foi lá, tinha furo de guarda-corpo. Nossa, essa é outra coisa que tá acontecendo muito também. Clássico, né? As varandas morrendo zero também, sem platibanda nenhuma, sem rodapé, e daí vir e travar o guarda-corpo depois. Clássico problema. Né? Isso é um problema que tá acontecendo bastante também. E não foi por falta de alerta, viu? Porque antes de fazer, a gente falou: ei, pessoal, você quer vir aqui locar o guarda-corpo já, deixar as esperas aí, alguma coisa assim. Por mais que, como você falou em um dos podcasts aqui, essas esperas são pontos muito críticos para a impermeabilização. Sim. Mas talvez, se eles estivessem em conjunto com o impermeabilizador, iam arrumar uma maneira de fazer a ancoragem daquilo de forma que não vazasse. Isso, pensar junto, né? E tem várias maneiras.
tem que trabalhar em equipe nesse caso aí, né? Um dos maiores erros é na hora da contratação que o cliente ele se preocupa agora com a impermeabilização e daqui a um tempo ele contrata o cara da fotovoltaico que quer colocar. Daí é cada um pensando no seu, né? Cada um pensando no seu. Trata uma laje impermeabilizada como se fosse uma laje normal. Que simplesmente chega ali, fura, põe a base dele, faz o trampo dele e vai embora. E todos eles acham que o PU é o produto milagroso, né? Coloque, não, aqui eu vou fazer a bucha, eu vou colocar um PU e tá resolvido. Isso aí não existe, né? Não existe, até porque o PU tem tempo de vida útil curto e vai dar muita manutenção. Quem que vai ficar fazendo essa manutenção? O que vocês recomendam esse cara? Chumbador químico? Não chumbar na manta. Não, mas eu digo assim, se fizer antes com chumbador químico. Não faz, né? Não faz. Essa base vem depois, né? Certo? Vem depois da manta. Tem tanto sistema hoje depois. em cima da manta que é o correto. Sem interferência nenhuma. Não põe interferência em área impermeabilizada. Joga pra cima. Coloca em cima depois, faz lá uma base, faz as caixarias lá em cima, concreta, deixando a barra roscada. E depois ele prende. Mas essa barra roscada tinha que ter deixado antes. Não, a barra roscada ele pode colocar dentro dessa caixa só. Nessa caixa de concreto. Então, mas essa caixa de concreto ela tá lá só com peso. Só com peso. Só com peso. Pra não voar a placa. Mas ele distribuído isso num espaço lá, ele consegue segurar. Agora, como que a gente explica isso para um arquiteto? As bases? Vai. Se não tiver platibanda, né? Não. Daí já nem deveria existir placa lá em cima, né? Se não tem platibanda, não tem como esconder, né? A gente tem um... E guarda-corpo? Quando Então, não tem? Guarda-corpo é o melhor. Guarda-corpo não tem o que fazer. A gente pede pra deixar as esperas. Deixa a base ali. Então, mas é isso que eu tô falando. Não, daí tem que estar chumbado. Base com chumbador químico, né? Chumbador químico, não com adesivo parafuso, estrutural. Né? Mas não, parafusado não. Esquece parafusar com bucha, isso aí não existe, né? É deixar a barra roscada lá, ou deixar a espera fixa, 100% fixado, para matar essa impermeabilização ali. E, se possível, ele fazer isso antes de colocar o revestimento e depois a gente voltar para fazer acabamento ainda. Se ele deixar pelo menos uma base de alumínio, alguma coisa ali, uma metálica, a gente arrematar a impermeabilização de novo ainda. Difícil, né? É difícil, eu já escutei 1000 versões diferentes sobre isso. E isso prova, se você é proprietário que começou no podcast aqui, lá com a conversa do teste de tanqueidade, você chegou até aqui, eu acabei de te convencer que assim, se nós que respiramos obras 100% do nosso tempo. Toma Prime no café da manhã. Toma Prime em vez de café. Almoça manta. No café da tarde, come um pouquinho de cristalizante, achando que é chocolate. Açúcar cristalizante, né? O Vedatop sabor baunilha. Vedatop sabor baunilha. Se nós que estamos, né, nesse embate todos os dias, temos as nossas dificuldades, você imagina você que vai lá controlar uma obra de milhões por querer economizar num gestor de obra, alguém que seja de fato responsável, que faça essa ponte com profissionais qualificados. Gente, não dá, né? Não dá. Acho que a gente tem que começar a entender que dentro dos bons orçamentos sempre tem os bons administradores. Sim. Com certeza. Não é só sair contratando também, né? Tem que saber quem está contratando, né? Pesquisar um pouco também. Como a gente tá falando, é muita casa de alto padrão, piscina de alto padrão que a gente falou aí no outro podcast. Lajes grandes, o que tá protegendo isso? O que tem ali? Esse cara que tá fazendo, ele tem suporte para tudo isso, né? Vitão, se der um problema, como que faz, né? O Vitão vai começar a construir para vender agora. Vamos. Isso é bom. Ele se prepara, viu? Ó, vou dar um recado para você, Vitão. A hora que você estiver me vendo lá, ó, se prepara, viu? Se der umidade, tem que matar. Não, umidade você não vai ter problema. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora, com os outros 99, aí se prepara. O bicho pega, né? E se a obra fosse só de impermeabilização, vocês estavam tranquilos, né? Mas é isso. Gente, como é que segue vocês lá nas redes sociais? O VR tá na Instagram, né? TikTok e Facebook. Todos como VR Impermeabilizações. E no site nosso também tem bastante coisa. A gente sempre tá atualizando imagens lá de serviço, produto. E as lojas físicas também, né? Os pontos físicos, telefone também via WhatsApp. Lá dentro do nosso site tem as 3 regiões. Procurando lá, vai ter sempre um vendedor técnico aí para poder estar orientando da melhor forma. Aí você, Douglão.
No Instagram, Douglas Silva e MDV Impermeabilização. Legal. Você sabe que você vai ter que mudar seu Instagram depois desses podcasts, né? Não é Douglas Silva o seu Instagram. Não é, né? Não é? Não é Douglas MDV, né? Douglas MDVM. É, tem que ser MDV, né? É, Douglas MDV. O Douglas Silva particular. Não, mas já tá Douglas MDV. O Instagram dele. Eu acho que eu falo errado mesmo. Você fala. Mas não tem problema. O Eu Brunão, acho que o ele. Instagram tá MDV. O Brunão, ele vai colocar aqui né, Brunão? Na descrição. Na descrição ele vai deixar certo. Descrição não, ele põe uma Lower Third aqui embaixo. E o Douglas acha ele também através da VR aí, como credenciado da VR também. Você consegue Boa. achar o Douglas aí também. Qualquer 5 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados. Nos de manga. contrate. Nos contrate. Vamos resolver o É seu pra problema. ele que a piscina é pequena de 80 metros, né, Vitão? 80 metros não é Ah, a nada? piscina da sua casa tem 80 metros? Eu acho que não. Então é pequeno, então. Esse nem chega Por isso perto. que eu não fiz a piscina dele, tá vendo? Ai, caramba. Bom demais, gente. Obrigado pela participação. Quem acompanha o Professor das Obras, nós temos muitos outros vídeos para vocês conferirem. Estamos nas principais plataformas de áudio. Não esquece de ir aqui na descrição, clicar no link lá, participar da comunidade do Professor das Obras. A gente busca também ideias novas, então se você quer algum conteúdo diferente aqui que você ainda não viu e queria que eu trouxesse especialistas para a gente conversar sobre isso, deixa lá uma sugestão, né? Eu sempre acato essa sugestão, às vezes não dá para trazer como tema, mas eu trago como pergunta, tá? Então a gente fica disponível para isso também. E agradeço a Vedacity pelo apoio de sempre aí e reforçar e turbinar esse conteúdo nas redes sociais. Bom demais. Isso aí. É isso aí? Valeu, gente. Vamos fazer o teste de tanqueidade, coloca isso no orçamento. Tem que ser água potável, não pode ser com água de reuso. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.